Começando a gravação, deu. Boa noite, então, a todos, especialmente a professora Margarete, a gente tem que falar, né, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Está com a participação aqui de vários membros da equipe dela para participar dessa reunião conjunta aqui, para ver o que a gente vai poder fazer em conjunto, né, Marga? Com o grupo de pesquisa aqui, então, do professor Igor de Toque. Daqui a pouco entra aí o professor Lucas e a professora Juliana, da Unicinos, em relação à saúde da mulher. Eu acho que teoria de esquemas ou terapia de esquemas transpassa a saúde da mulher também, né? Embora não seja o foco principal hoje, né, Fernando? Mas com certeza. De uma maneira transpassa, né? Quer te apresentar, Marga, antes? Isso, boa. Então, um prazer estar aqui com vocês hoje, né, falando um pouco do nosso projeto. É um projeto que já vem há alguns anos, iniciou com adaptação e validação dos instrumentos da terapia do esquema, que é uma parte dos protocolos, né? Quando a gente começa a validar um protocolo, quase sempre vem acompanhado de alguns instrumentos da teoria, né? Então, a gente tem os direitos para validar da Internacional Associação de Terapia de Esquema, e isso começou, na verdade, faz muito tempo. Também a gente já trabalhou com mestrado, que são muitas escalas, muitos instrumentos, mas a gente fez a validação básica, que seria para a população geral, e depois um outro projeto, que é o projeto atual, que a gente chama dos grupos clínicos. E aí, por isso que a gente já fez uma parceria anterior, né? Mas a gente pegou realmente aquele período pandêmico, as clínicas fechadas, né? Acho que toda a pós-graduação sofreu muito com os trabalhos empíricos, né? Então, a gente, na verdade, ainda está fazendo uma coleta, está terminando uma coleta com depressão, que a gente tentou fazer com vocês, mas as dificuldades, equipe, enfim, depois a Eduarda pode até contar essa experiência. Então, a ideia hoje é trazer um pouco do que a gente fez, basicamente com o toque, né? Mas também de a gente poder falar por que a gente está validando, por que nós estamos, nesse momento, trabalhando com terapia de esquema, né? Além de ser uma terapia assim, que o objetivo é trabalhar com os transtornos de personalidade ou os problemas mais difíceis, ela está tendo uma difusão imensa no nosso país, né? Até agora a gente acha, até pela própria terapia, que ela é integrativa, né? Ela é uma terapia que assim, utiliza muitas técnicas, tanto das terapias cognitivas comportamentais Beckiana, como de outras linhas, né? E vai trabalhar, aí a Fernanda, que vai dar aula, né? Ela vai poder também detalhar um pouco mais. Mas, assim, a gente passamos fazendo algumas aplicações, pensando especificamente já no grupo clínico. A gente está concluindo uma amostra com depressão, concluindo uma amostra com transtorno de personalidade borderline, com dependência química, e a gente está também com outro comportamento que é bastante complexo, que são os comportamentos, não sei se dá para chamar de antissociais, mas a gente queria fazer com transtorno de personalidade antissocial e com bipolar, e assim vai. Mas eu acho que o que a gente começou a fazer, e o Igor teve um papel importantíssimo, com a coleta que tu fizesse, né, com os teus pacientes, que é o que nós vamos apresentar hoje para vocês. Mas é isso, é um prazer estar aqui com vocês. É legal, Marga, fazer essa pequena introdução, né? Eu, de fora, né, a Marga volta e meia me convida, banca, jornadas, coisa, e, cara, cada vez que eu vou eu aprendo um monte. E apesar de eu não fazer psicoterapia no consultório, né, eu acho que às vezes é importante a gente saber quais são as ferramentas existentes e como que elas podem servir, né, para a melhor qualidade de vida dos nossos pacientes de modo geral, né. Então, mesmo eu não fazendo psicoterapia, eu vou dizer, às vezes a gente até usa algumas coisas, viu, que a gente escuta nas bancas e tal,
ou pelo menos aprender para encaminhar, né? Isso. Então, acho que uma das ideias da gente fazer essa conversa hoje aqui, a Fernanda vai nos mostrar algumas coisas e tal, a gente poder entender o que é a tal da teoria dos esquemas e ela aplicada a um processo terapêutico, psicoterápico, né, que a gente chama de terapia de esquemas. Daqui a pouco a gente está falando esquema, mas que esquema é esse, né? Então, daqui a pouco. Mas é muito interessante, né? A Andressa já palestrou para a gente um tempo atrás, no tempo que as palestras eram presenciais, né? Aquela priscas eras, quando as pessoas vinham presencialmente, né? Hoje a gente tem essa facilidade do online, então a gente acabou aderindo. E a gente sempre está querendo colaborar de alguma maneira, até porque, de novo, é mais um aprendizado, mais uma ferramenta para a gente poder ajudar alguns pacientes, especialmente no meu caso, pacientes com toque que são muitas vezes difíceis, né? E quantos dos pacientes com toque, né, Fernanda, não tem comorbidade com transtorno de personalidade anancástica, né? Sem dúvida. E aí, teoricamente, terapia de esquemas pode encaixar muito bem. Que bom que está sendo difundido. Uma das ideias é a gente difundir aqui também o trabalho de vocês e ver, né, dentro das pessoas que estão aqui presentes e depois quem for assistir, as pessoas que vão poder querer colaborar mais ainda para a gente poder ampliar, provavelmente, esse tamanho amostral aí, né? Estou entendendo que é por aí o negócio, mas vale a pena. Vamos ver, Fernanda, então. Tudo contigo. Então, vou começar me apresentando. Então, muito obrigada pelo convite. Então, eu já conheço o Igor há bastante tempo. Não sei quem conhece mais, mas tudo bem. É verdade. Não vai concorrer, Fernando. Não, vamos concorrer. Então, eu sou psicóloga. Eu hoje, então, eu fiz meu mestrado, até para vocês entenderem a minha caminhada com toque com o Cordioli, na URGS, então, ali na medicina, em 2015. E então eu coordenava e auxiliava nos grupos de terapia cognitivo-comportamental ali para o toque, e validei e traduzi uma escala para avaliar sintomas do toque, que é a OCR, Inventário de Obsessões e Compulsões. Então essa foi a minha caminhada. Aí depois, infelizmente, o Cordioli se aposentou, e aí eu também comecei a trabalhar na UBRA, e aí eu não consegui dar continuidade no doutorado ali. E aí, por uma bela... eu conheci a Marga, então, né, a gente começou a se aproximar, e aí eu fiz meu doutorado com ela. Só que aí, na época, a minha ideia era seguir com toque, mas aí não dava, porque não estava dentro do escopo da Marga. Então, as coisas, às vezes, caminham por um lado que a gente volta. E aí eu fiz meu doutorado, então, com entrevista motivacional, uma capacitação para a área da saúde, para profissionais da saúde. Então, foi isso que eu fiz no doutorado. Mas sempre minha paixão, digamos assim, seguia o toque, sempre. Então, agora, eu comecei a loucura, ou não, de pensar no pós-doc. E aí eu digo, então, eu vou de uma vez. E aí, então, a Marga veio com a ideia, então, de aplicar, né, de eu unir a terapia do esquema, que eu trabalho também, com o toque. Então, a ideia é um pouco... E hoje eu sou professora da UBRA e estou num programa de pós-graduação, de mestrado interdisciplinar, da UBRA também. E também tem consultório, então, para vocês entenderem um pouco. A minha ideia, então, é falar, mas é mais um papo. Eu vou compartilhar minha tela e depois eu posso passar para vocês, não tem problema nenhum, os slides. Eu vou dar uma introduzida, algumas coisas vou até pular, por causa do nosso tempo, mas vou dar uma introduzida, então, na terapia do esquema, o que são esses esquemas, o que são os modos, e falar um pouquinho da pesquisa. Que a nossa intenção, então, é ampliar a pesquisa, porque o que o grupo da Marga fez? Que eu não estava, eu peguei o bonde andando. O que o grupo da Marga fez, na verdade? Ele aplicou 2 inventários, que vocês vão ver quais são, tá? Um para avaliar, um para ver esquemas desadaptativos e o outro, modos esquemáticos, em pacientes com toque. Só que a amostra foi muito pequena, e foram 30 pacientes. E os resultados, a gente esperava que dessem mais, enfim, alguns esquemas mais salientes, enfim. E não deu. Mas o que depois, conversando com a Marga, ela mesma viu? A amostra era de pacientes tratados há muito tempo. Às vezes mais de 10 anos. Então, talvez por isso que não tenha dado os esquemas tão ativados, que é o que a gente chama. E apareceu, vocês vão ver que aparece coisas bem
mas não aparece tanto quanto a literatura nos mostra que poderia ter aparecido. E o que mais a gente espera de ter aparecido. Vocês vão ver que quando eu vou falando, vocês vão ver que muita coisa faz sentido quando a gente pensa no toque. Eu vou compartilhar, e aí, como a gente já sabe, não vou ver vocês. Mas qualquer coisa eu te interrompo. Se alguém pode quiser, me interromper. se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar. Não precisa levantar a mão, mas se quiser levantar a mão, eu interrompo a Fernanda e a gente fala. O legal, pessoal, dessas pesquisas do grupo da professora Margarete é que são pesquisas com uma grande utilidade clínica, independente de quem for ser psiquiatra ou psicólogo, enfim, né, quem vai trabalhar com saúde mental, tem uma grande aplicabilidade prática. E isso é muito legal, é o tipo de pesquisa que eu pessoalmente gosto, né? Uma coisa mais clínica, mais trincheira, né? Vamos lá então, Fernanda, tudo contigo, te interrompo um pouco. Capaz, vou falar então um pouquinho sobre os esquemas iniciais e dos adaptativos e o toque, tá? Então, em primeiro lugar, o que é essa terapia do esquema que a gente fala? Ela foi proposta pelo Jeffrey Young lá na década de 90, tá? Que amplia o tratamento e os conceitos básicos, então, da terapia cognitivo-comportamental. Muitas vezes as pessoas acham que ela é uma técnica ou enfim, da TCC, e não é, né? Ela proporciona, na verdade, um novo sistema de psicoterapia que inicialmente era adequada especialmente para transtornos psicológicos crônicos, para transtorno de personalidade. Mas foi se percebendo a aplicabilidade dela para transtorno clínico, como principalmente depressão, transtorno de ansiedade, transtorno por uso de substância, entre outros. Então, hoje ela tem uma aplicabilidade bem grande e é extremamente usada no mundo inteiro. A terapia do esquema, então, ela tem uma origem, uma aplicabilidade bem grande na questão que nem a Marga estava dizendo ali, da TCC padrão do Beck, mas também tem muita coisa da teoria do apego do Bowlby, da psicodinâmica. Eu tenho uma colega na UBRA que às vezes se aproxima é psicanalista, mas se aproxima e vê bastante sentido, porque ela também traz algumas questões da psicodinâmica, da Gestalt, então, do humanismo. Então, ela é bem ampla na questão das teorias e por ser integrativa. O que são esses esquemas iniciais desadaptativos que a gente chama? São padrões cognitivos e emocionais, disfuncionais a níveis significativos e que todos nós temos. Eu tenho, vocês têm, todos nós temos esquemas funcionais e outros não tão funcionais. Eles se originam, começam ali a partir da infância e da adolescência e vão ali amadurecendo, digamos assim, ao longo da vida adulta e das coisas que vão nos acontecendo. Não são ligados obrigatoriamente, por exemplo, a maus tratos, por exemplo, mas de coisas que acontecem na nossa vida e que vão nos marcando, digamos assim. Então quer dizer que a gente cria padrões dentro da nossa cabeça de pensamentos. Vou tentar ver se eu entendi. Por exemplo, o Igor tem um esquema na cabeça dele que ele, sei lá, nunca vai conseguir. Surge um desafio, alguma coisa diferente, primeira coisa que vem na cabeça, não vou conseguir, não vai dar certo. É mais ou menos isso? Bem isso. Por exemplo, voltando aqui para o toque um pouco, que vocês já vão ver, um dos esquemas mais presentes do toque e que a gente já imaginava que fosse, não tinha muito como ser diferente, é a questão tem um esquema que se chama padrões inflexíveis. E esse deu um esquema que deu superativado na amostra, mesmo a amostra sendo pequena. E a gente já esperava isso. Seria meio estranho se numa amostra com toque o padrão dos esquemas do autossacrifício não fosse alto. E eles são, nós esperávamos até que fosse mais alto do que de fato eles são. Exatamente por essa questão, essa rigidez obsessiva, essa questão do controle que eles têm. Então, isso é uma coisa que a gente espera. E isso é difícil deles mudarem, deles perceberem, deles mudarem. Então, a terapia vai ajudar a fazer esse funcionamento. São 18 esquemas que a gente chama de padrões disfuncionais, relacionados à pessoa, como ela interage, como ela vive, e que vai se tornando rígido
e que não é muito fácil de mudar e que a pessoa não se dá conta na vida adulta. E que quando a gente começa a falar, começa a fazer bastante sentido. Mas é como se fosse um mecanismo de defesa? Não bem, dá para nós ir por aí um pouquinho, mas não tanto. Tá? É como se fosse a personalidade mesmo. É como se fosse, se vocês conhecem um pouquinho da TCC, tem as crenças, né? Que é um padrão de pensamento. Os esquemas, eles são mais enraizados do que as crenças. É mais difícil de mudar, é mais difícil de acessar do que as crenças. Porque estão mais enraizados, são auto-perpetuadores e resistentes à mudança. E consiste ali no núcleo do sujeito, do autoconceito dele, da vida. Exato. E estão ligados a altos níveis de emoção, de afeto. E por aí que a gente vai, muitas vezes, a terapia de esquema, ela é praticamente, não praticamente, mas muito dela é vivencial. Então, a gente utiliza várias técnicas vivenciais com os pacientes. Muitas, 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 muitas. E que começam, e a gente precisa ter acesso às emoções. A gente precisa, por exemplo, que o paciente ele esteja ativado na terapia. Caso ele não esteja ativado, por exemplo, a gente tem como fazer com que ele ative. Como é que se origina? Da onde eles vêm? Então, é temperamento, ele é inato, interações recorrentes nas relações do apego lá da infância e em grandes acontecimentos da vida. O que também pode ser que, como ao longo da vida e com as mudanças que acontecem ao longo da nossa vida, alguns esquemas perdem a valência e outros intensificam. Em geral, eles não mudam, mas em acontecimentos extremamente marcantes, significativos, pode acontecer isso. Ou seja, de uma certa maneira, eles são dinâmicos. Tu tem uma predominância de alguns esquemas, pelo que eu estou entendendo, mas eles também oscilam. Uma vez está mais, outra está menos. Pode oscilar. Pode oscilar. Pode estar ativo, pode não estar ativo, pode estar menos ativo. Pode. Por exemplo, sei lá, passei por um divórcio, né? Por alguma situação na minha vida, perda de algum familiar significativo, e aí eu não tinha aquele esquema ativado, digamos, porque hoje em dia, a maioria das pessoas, dos psicólogos, enfim, muitos não aplicam, né? A gente não precisa obrigatoriamente não aplicar. O questionário é mais para psicoeducar os pacientes dos esquemas, mas a gente acaba já sabendo, conhecendo, pela história de vida, quais esquemas dão ativados. Mas às vezes é bom para a gente confirmar, ou mesmo para o paciente ver sentido naquilo, ele preencher o questionário, que eu já logo depois vou mostrar para vocês. Tá? Para ele conhecer melhor um pouco. Os esquemas, então, eles se originam de 5 necessidades emocionais básicas, divididos em 5 domínios e em 18 esquemas, tá? Que necessidades emocionais básicas são essas, centrais da infância? Vínculo seguro, tá? Então, ter um vínculo seguro. Autonomia, competência, sentimento de identidade, limite realista, autocontrole, valorização do self, espontaneidade e liberdade de expressão. Então, essas são as necessidades básicas que a gente precisa, desde a infância. E aí, eles são divididos, esses 18 esquemas, em 5 domínios, que a gente chama de domínio esquemático. Que eles têm o nome desconexão e rejeição, que tem vários grupos de esquema em cada domínio desses. Autonomia e desempenho prejudicado, limite prejudicado, orientação para o outro e supervigilância e inibição. Então, existem esses domínios e existem as necessidades básicas. Dentro desses domínios, então, existem os esquemas. Cada domínio, por exemplo, o que deu que a gente já imaginava que fosse dar ativado e alto, mas a gente esperava mais alto, foi no domínio supervigilância e inibição, que está ali, padrões inflexíveis, isolamento, negativismo e pessimismo e postura punitiva. Outro esquema que é extremamente ativado em profissionais da saúde e faz todo sentido é a questão do autossacrifício. Que é aquilo, um paciente me liga às 10, 11 da noite.
tu acaba atendendo ou respondendo, ou tu fica pensando, ou de alguma maneira tu acaba estando disponível, mesmo que tu não tenha trabalhando. Em alguns momentos, os esquemas podem me ajudar na minha profissão, por exemplo. Porque, enfim, para os pacientes é ótimo que eu esteja disponível, mas em algumas outras áreas da minha vida pode interferir. Dentro da orientação para o outro, existe o autossacrifício, existe a subjugação, existe a busca de aprovação e reconhecimento. Outro que não deu alto, deu razoavelmente, mas não deu tão alto na amostra que a gente imaginava que fosse dar, mas talvez numa amostra maior. E também numa amostra talvez com menos tempo de tratamento ou não tratada, é o autocontrole e autodisciplina insuficientes, da questão do controle. Arrogo, grandiosidade é outro. Dentro do autonomia e desempenho prejudicado, tem vulnerabilidade ao dano e à doença, que também é importante na questão do toque. Dependência e incompetência, fracasso, emaranhamento. Eu estou indo de baixo para cima, né? Dentro de desconexão e rejeição, existe a privação emocional, o abandono, instabilidade, desconfiança, abuso, isolamento social, que também deu, que tem estudos, na nossa amostra não deu, mas tem estudos que mostram que no toque também é um esquema ativado. E o esquema de defeito, que é o defectividade e vergonha, que a gente chama. Então, esses são os domínios esquemáticos e cada esquema dentro desse domínio. E cada esquema desses tem um significado. Tem o que significa eles, o que eles são. E também, deixa eu ver, alguma pergunta, gente? Só para complicar, né? Só complicar. Quando a gente, por exemplo, quando fala em inflexibilidade, né? Eu fico imaginando se isso é uma característica de toque ou é uma característica de personalidade anancástica, que não são necessariamente a mesma coisa, embora tenha uma interface bastante grande, como eu disse no início, né? Aproximadamente 40% dos pacientes com toque, eles também têm personalidade, ou pelo menos traços de personalidade. Tanto que muitas vezes a gente fica pensando, cara, tá bem tratado, isso é sintoma residual de toque? Às vezes não é sintoma residual de toque, é a comorbidade com personalidade. Então, quantas dessas características não são, talvez, de personalidade anancástica? E, dentro do toque, a gente sabe que o toque é uma doença extremamente heterogênea, né? Então, assim, essas características que a literatura cita como potencialmente associadas ao toque, se a gente for pegar toque com conteúdo de contaminação e limpeza, talvez a gente tenha um tipo de esquemas, de modos. Se a gente for pegar toque com conteúdo catastrófico, agressivo, violento, os pensamentos tabu, aqueles envolvendo sexo, moral, religião, talvez a gente tenha outro tipo de esquemas desadaptativos, né? Eu não sei se você chegar a discutir isso, só que realmente com tamanho amostral de 30, não tem como discutir subtipo, né? Não tem como. O próprio insight, né? Exatamente. Se tem ou não, e o nível que tem, não tem como. A amostra é muito pequena. Mas eu acho que faz todo sentido e acredito que deva dar diferente. Que deva aparecer coisas diferentes. Quase como se fossem doenças diferentes aos olhos, né, dos esquemas desadaptativos. Isso, fala, Marga. Isso. A Marga tá louca para falar ali. Não, eu estava aqui comentando com o Eduardo, porque uma coisa que a gente tem discutido, também não temos as respostas, mas a gente percebe muito assim, até de uma forma mais leiga, né? Os esquemas são os traços, são as características. E aí, claro que alguns vão, né, complicando ao longo da vida e vão desenvolvendo os transtornos de personalidade. Mas hoje a gente entende muitos esquemas e fica mais fácil até a gente... São as características, os traços pessoais, assim. E que depois os modos vai dizer, bom, como eu... Funciona, como é meu dia a dia. Mas a gente realmente, assim, porque ele estava falando um pouquinho na pesquisa, porque como a gente queria ver até que ponto realmente o instrumento consegue discriminar, né? Eu consigo agrupar aqueles tipos, aquelas características,
Aí vamos lá na estatística depois. Mas era isso, não sei se a Duda quer comentar. Acho que era bacana tu falar, porque ela é a nossa aluna premiada aí com salão de iniciação científica com esse material aí. A gente ganhou o prêmio da humanidade sobre padrões inflexíveis no toque, assim, que eu apresentei no salão. E é muito que eu estava comentando com a Marga, que uma das limitações da pesquisa é a gente não conseguir colocar subgrupos dentro do toque, por exemplo. A gente acaba encaixando todos, né? Então, a pesquisa ela serve mais porque vai ter padrões que pessoas que têm o toque podem ter em comum com esses esquemas que a Fernanda falou. Mas a limitação até em quase todos os transtornos que a gente estuda, por exemplo, na dependência química, que tipo de droga? Bipolar, tipo 1 ou tipo 2. A depressão, os sintomas, então, ideação suicida ou não. Enfim, esses subtipos a gente acaba sendo limitado, porque é muito difícil tu sublocar todos os tipos de toque, fazer essa pesquisa, né? Teria que ser bem difícil. A gente pensar pelas dimensões, conteúdos dimensionais, são 6, mas a gente usa 5 subtipos. Teria que ter, sei lá, talvez uns 30 sujeitos para cada dimensão. Precisa de uns 150 sujeitos. Não é tão são questionários geralmente grandes, né? Sim. O S3 tem Quanto 90 tempo? questões. Nossa. É que do ponto de vista psicopatológico, né, Eduardo, eu fico pensando, falaste em bipolar. O bipolar tem 3 momentos na vida dele. Ele pode estar deprimido, ele pode estar eutímico e ele pode estar maníaco. Sim. Se eu aplicar o questionário, dependendo do momento que eu aplicar, eu posso ter um resultado diferente. Por isso que geralmente a gente sempre aplica, por exemplo, na depressão, a gente aplicou o BDI para ver se a pessoa realmente estava naquele momento mais depressivo na vida dela. Então a gente sempre faz essas questões dos instrumentos. Mas também nos nossos estudos, com o nível de confiabilidade, a gente vê que o questionário, sim, ele adianta para a gente ver alguns padrões que no tratamento, tanto clínico quanto na pesquisa, fazem sentido, né? Sim. Então, até agora, todas as validações, elas estão com um nível bom, assim, forte. Legal. E estão correlacionados, mas, enfim, né, são limitações que sempre acaba tendo, né? E o preenchimento do questionário, acho que nem meia hora, né? 20 minutos, dependendo. Quanto que vocês têm dado, Eduarda? Depende. Por exemplo, na depressão, eles estavam demorando 1h30, 2, para responder o S13 e o BDI. O S13 é questões, os dois. Depende muito do funcionamento do paciente, se ele está entendendo, se ele está compreendendo, se ele está conectado com aquelas questões. Muitos pacientes, às vezes, acabam usando aquilo como meio de desabafar, então demoram mais. Se a gente pensar a rigor de responder apenas as perguntas sem, enfim, falar um pouco, né, sobre as questões, não demora tanto, mas ativa muito as perguntas, né? Tem perguntas que eu não tenho valor de nada, sabe? São perguntas que mexem, que ativam o paciente, né? Então, até porque ele precisa estar ativado para responder, porque se ele responder como quem responde, não vai dar, o resultado não vai ser fidedigno. Tem que deixar vir a emoção, assim, né? Não sente um pouco isso mesmo para tentar ter a reação. E pacientes com toque, TPOC, então vão demorar às vezes, ainda mais, assim. Sim. E tem uma questão assim que às vezes a gente está vendo, é a questão assim da compreensão. E quando é autorrelato, às vezes eles não estão conseguindo ler direito, assim, não entendem. Então realmente aí a pesquisa demora mais, porque não é um conteúdo de livre acesso, nem para as pessoas. Normalmente a gente fala em psicoeducar, porque só quem faz terapia no tema que conhece, né? Mas claro que as perguntas vão ativando, mas também há um problema cognitivo, assim, né? E às vezes as pessoas têm dificuldade. Para nós aqui, defectividade e arrogo, já vou olhar no dicionário aqui, o que quer dizer, né? Imagina. Exato! Por isso que a gente faz um treinamento antes, assim, de aplicar, porque a gente tem que ser imparcial na explicação quando a pessoa não entende, né? Porque às vezes a gente vai explicar algo e vai mais para um lado que na verdade não é. Então é um treinamento, assim. E que nem vocês tinham falado, tem pacientes que demoram mais para se ativar. Por exemplo, quando a gente foi aplicar na dependência química,
tem uma via secundária que eles pensavam, se eu responder tudo tranquilo, eu vou talvez, porque a gente é muita internação, né? Eu vou talvez ser liberado mais cedo. Sim. Mas eles vão te ativando durante o questionário, porque são perguntas muito vivenciais e que fazem pensar na infância. Então, demora, assim. Mas acaba ativando geralmente. Tanto é que a Fernanda está conseguindo nos ativar. E a gente não deixa ela ir Não, adiante. é bem, olha, interessante, digamos assim. Alguns projetos que já não é de validação, a gente tem usado um outro questionário que é também dessa teoria, que é dos estilos parentais. Aí é demais. Meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo. Sim, aí deu. Aí matou a charada, aí mapeou tudo, a culpa é do pai, a culpa é da... Sim, aí vai para terapia. Falar mal dos outros é uma delícia, né? Como diz o Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. Então, falar mal dos outros é uma delícia. Né? Agora falar de si é mais difícil. Vamos adiante, Fernando. Vamos. Opa. Estamos em cima da hora, Fê, vai adiante. Então, eu vou lá para a pesquisa. Temos tempo. Vamos invadir. Não. Existem esquemas incondicionais e esquemas condicionais. E os esquemas condicionais acabam se desenvolvendo como forma de buscar alívio para os esquemas incondicionais. Isso é uma coisa que se trabalha bem em terapia. Então, ali existem os esquemas que são pensamentos, sentimentos, comportamentos e experiências de vidas que vão se perpetuando ao longo da vida, se tornando mais elaborado e mais reforçado, e que com terapia, um dos objetivos que a gente tem, então, é um enfraquecimento desse esquema. Não é desativar totalmente, mas que ele enfraqueça e que a pessoa aprenda maneiras de funcionar mais saudáveis. Outra coisa, e eu já vou lá para a pesquisa, que a gente também aplica, que hoje em dia na terapia do esquema tem muitos, que eu estava dizendo, tem muita gente que não trabalha mais só com esquema desadaptativo, mas trabalha mais a nível de modo. Não, os esquemas são importantes, mas os modos esquemáticos. O modo, ele é, na verdade, uma faceta do self que envolve esquema específico e resposta comportamental que não for integrada totalmente. E as pessoas alternam esses modos de maneira gradual. E isso, muitas vezes, em pessoas com transtorno de personalidade, acaba acontecendo de uma forma abrupta. Que modos são esses? São modos crianças. Na verdade, o modo que, né? Outro é pais disfuncionais. É aquela vozinha que a gente teria do nosso pai, da nossa mãe, crítica, exigente, cobrando, que muitas vezes não é teu, mas da onde que vem aquilo? Modos de enfrentamento e o que todo mundo gostaria de estar e permanecer o mais tempo possível, porque nem sempre dá, é no adulto saudável, que é onde a gente quer tentar resgatar e fazer com que fique. Os modos crianças, e muitas vezes quando a gente trabalha com esses modos, a gente coloca tipo, pede para o paciente se nomear, como é que ele gostaria de ser chamado, às vezes por um apelido, às vezes pelo diminutivo do nome, mas é importante que ele nomeie. Modo criança vulnerável, criança zangada, aquela que briga, né? Que briga, bate boca, impulsivo, indisciplinado. Os modos pais disfuncionais, punitivos, críticos, exigentes. Os modos de enfrentamento, né, que obedece ao esquema, segue o esquema para não jamais enfraquecer ele. Muitas vezes, o protetor desligado é uma maneira de evitação. Tipo, se o paciente está nesse modo de enfrentamento na terapia, eu não vou conseguir trabalhar com ele. Ou eu vou precisar ativar ele, ou a terapia vai ser, aquele dia não vai ser tão producente assim, em razão do modo que ele está, porque ele está evitando o contato. E o hipercompensador, que é um esforço para não entrar em contato com as emoções primárias. E aqui aí tu consegue usar várias técnicas com recursos emocionais para te ter acesso a esse esquema. E os modos saudáveis, o adulto feliz e a criança feliz. Só para vocês entenderem, eu vou lá, depois qualquer coisa eu volto. Eu vou lá para a pesquisa para você. Isso aqui é interessante. Aqui são alguns estudos de revisão, tá? Com os esquemas e o toque, tá? O que eu encontrei, então, nesses estudos, tá?
Aqui inclui artigos de periódicos revisados que avaliam, então, os esquemas e o toque em adultos com idade média de 18 anos ou mais. O que aparece? Que os esquemas foram positivamente relacionados com o toque. As maiores associações dos esquemas foram o esquema de dependência e incompetência, vulnerabilidade a dano e a doença e negativismo e pessimismo. Nesse estudo aqui. Outro que avaliava também os esquemas de pacientes com toque e esclarecendo relação entre os esquemas e as 5 dimensões de sintomas com algumas outras variáveis clínicas. Foram 57 pacientes com toque e 70 controles que completaram o inventário de esquema e a iBox, e a lista aquela da iBox e o inventário de depressão do Beck. Então, pacientes com toque acabaram tendo score mais alto para esquema relacionado ao defeito, vergonha, isolamento social, alienação e autocontrole e autodisciplina insuficiente. Aqui, outro também, o grupo com toque, então, aqui já tem uma amostra um pouco maior, 151 pessoas, que foram categorizadas em 3 grupos de pessoas, com toque, com transtorno de ansiedade e com grupo controle. O grupo toque também apresentou o score mais alto nos esquemas de privação emocional, desconfiança, abuso, defectividade e vergonha do que o grupo com transtorno de ansiedade ou controle. Um grupo, são tamanhos amostrais relativamente pequenos. Até, né? Não são muito grandes. Não, acho que pela própria questão do questionário, e porque acaba envolvendo mais instrumentos, enfim. Então, o que foi encontrado, então, nessa amostra com toque, tá? Dos padrões do Igor, do Dr. Igor. Isso. E modos esquemáticos em pacientes com toque. O objetivo, então, foi averiguar a prevalência dos modos e identificar a presença dos esquemas de padrões inflexíveis em pacientes com toque. Então, foi um estudo quantitativo, transversal. As coletas foram conduzidas online, tá? Com ficha de dados demográficos, entrevista clínica estruturada, o SCID, o questionário de esquema versão breve, que tem 93 questões, e o inventário de modos esquemáticos. Tá? Análises descritivas, então, né, foram usadas. A amostra é pequena, mas 30 participantes com toque, 60% masculino, 40% feminino. A média de idade é ao redor dos 33 anos. A maioria solteiro, do sul do Brasil, superior incompleto, né, em consultório particular e usando medicação. Então, isso é uma coisa que também dá para pensar, né? Ou seja, que 82% faziam terapia e 93,1% usavam medicação associada. O que apareceu, então, na média dos esquemas, né? O adulto saudável, em média, 4,6%, pais exigentes punitivos, 3,8%, e o protetor desligado, 3,4%, tá quase 3,5%. Traduz aquilo ali pra gente, é bom, é ruim? Já vou traduzindo. O que a gente percebe aqui, né, na amostra com toque? Os padrões inflexíveis deu alto, deu elevado. Mas se tu for comparar com os outros, não foi tanto assim na amostra com toque, né? Ele ficou ali quase batendo na trave, né, com os outros, se a gente for pensar. O que a gente vê, então, ali, traduzindo? Que sujeitos, por exemplo, que pontuaram alto no modo adulto saudável, se comportam como adultos cujas necessidades emocionais básicas infantis foram atendidas. Isso também pode ser explicado pelo fato desses participantes estarem em tratamento psicoterápico já há bastante tempo ou psiquiátrico com uso de medicação. Quanto ao modo pais exigentes, punitivos e críticos também está ativado, isso é esperado em paciente com toque. Exatamente. Aí a gente teria que separar. Outra coisa que a gente tem que pensar é como é que a gente vai separar toque de personalidade. Se a gente vai, como é que a gente vai fazer isso? Cujo funcionamento é exigente, a questão do perfeccionismo, então, está associada e, consequentemente, esse modo vai dar elevado, uma vez que eles foram criados, em geral, com um padrão elevado de exigência. E acabam também perpetuando isso na vida adulta,
Já o protetor desligado, que é a capacidade de distração com relação a pensamento, sentimento ansiogênico, também está ativado em paciente com toque, não é uma coisa também que surpreende, uma vez que a gente acaba vendo o sofrimento deles pelas obsessões e compulsões, e que às vezes precisam que eles desliguem, né? Com que eles não, pela questão da própria ansiedade. Já o padrão inflexível faz parte, então, do esquema do 5º domínio, que é supervigilância e inibição. E a presença, então, desse esquema é a crença de que a pessoa deve se esforçar para atingir padrões internalizados, muitas vezes inalcançáveis, de comportamento e desempenho elevado, também podendo fazer isso para evitar crítica. Ele trata esse esquema de um padrão, de um esquema condicionado, que acaba se desenvolvendo na tentativa de obtenção de alívio quanto a esquemas incondicionais. Então, por exemplo, pode ser uma resposta, esse esquema, né, ao esquema de defeito e vergonha. Então, isso é uma coisa que também não tem muito como controlar. O padrão inflexível foi um com as mais altas médias na população com toque, também com uma interação bem alta, se a gente for ver lá na tabela, que isso também mostra nos estudos, com o esquema de isolamento social, que anda aqui. Então, também teve uma média alta, o isolamento social, a vulnerabilidade ao dano e à doença, que a gente já espera, só que aí a gente teria que pensar em subtipos, se separa, como, né, enfim, que acaba não separando, autodisciplina e autocontrole insuficiente, na busca de aprovação. Então, tem várias coisas aqui que a gente teria que pensar. Um dos mais baixos aqui, por exemplo, foi o defeito, dependência, postura punitiva, se a gente for comparar com os outros. Então, aqui. Devido à interação, então, com os elementos social, que também já foi apresentado como um dos esquemas que obtém pontuação alta. Também podendo ocorrer o aparecimento de padrão inflexível como forma também de compensar a sensação de não ter sucesso socialmente devido à sensação de inadequação gerada pelo isolamento social. Talvez por também ter, a gente pode vir a pensar, que os estudos nos mostram isso, por ter um perfeccionismo extremo. Né? Então, o que a gente observa? Né? Que a identificação dos esquemas é útil, né, para o tratamento da doença no toque. Além disso, precisa estudos sobre determinação e redução de esquemas em pacientes com toque, que podem ser úteis para um tratamento precoce da doença. Mais estudos investigando com as amostras maiores são necessários. E também se pensa e acredita que estudos da nossa natureza podem contribuir para determinar o mecanismo de formação do transtorno e lança luz sobre o desenvolvimento de estudos futuros sobre prevenção e intervenção no futuro. Então, isso é bem rapidinho para a gente poder conversar. Então, vamos lá. A gente tem grupo controle ou a gente só tem os 30 com toque? Não, a gente tem. A gente temos, né? A gente tem grupo controle, tem grupo de outros. Depressão. Outros. Tá, esse foi um estudo parcial. A gente trouxe, então, só a amostra de toque, mas a gente tem uma amostra de quantos da população nesse estudo, o doutorado da Andressa. Uns 100, eu acho, da população. Eu acho que até mais de 100. E uns 70 de usuários de droga. Então, a ideia, assim, num dos estudos, era ver se o instrumento discriminava, né, as três. E realmente, é bem como a Fernanda traz, dá para dizer assim, na população geral não tem praticamente nada chama atenção, né? Porque assim, ó, gente, é uma escala Likert, de 1 a 6. Sim. Né? Acho que esse é um dado importante. Para a terapia, 5 e 6, ou de 5 a 6, assim, é ativado, significa que aquilo precisa ser trabalhado. Tá?
Mas, assim, como é pesquisa, como é estudos né, estatísticos, nós consideramos a partir de 4,5. Ativado. Então, mostra assim que ali, claro, provavelmente no questionário de 90 itens, muitos itens pontuaram com 5 e 6, né? Mas Claro, aí mas a média ficou por aí. O que eu acho importante trazer, assim, é que o que a gente fez pensar que a gente deveria aumentar a amostra? Duas coisas. E essa escala Likert, que, por exemplo, nos esquemas, o maior deu 3,76, não chegou nem a 4, e também que nos modos deu alto o adulto saudável. Geralmente, pacientes que eles estão mais funcionais, o adulto saudável é muito baixo. Mas entrou toda aquela questão que a Fernanda falou, que eles estão 93% estão medicados e quase todos estavam em tratamento, né? Por isso que a gente deve aumentar, assim. Vamos Isso lá. a gente foi ver agora, quando a gente foi olhar. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem um conhecimento do questionário. Boa. Fala, Rafael. Estão vendo? Ainda não. Mas daqui a pouco vai entrar. Parou de girar a bolinha aqui. Aproveitar para perguntar, então. A gravidade, esses pacientes foi mensurada a gravidade também? Porque, sei lá, eu fico pensando, talvez, se talvez alguns pacientes mais graves, por exemplo, poderiam ter uma gravidade maior, tanto, não sei se seria medido a gravidade dentro do esquema em si, né? Se seria proporcional, por exemplo, à gravidade dos sintomas obsessivos compulsivos. Então, é isso que a gente quer fazer agora aí no pós-doc da Fernanda. É isso que eu quero fazer, porque aí eu acho que tem que avaliar. A gravidade foi a avaliação do SCID. Essa pergunta do Rafael é extremamente importante. Foi mais que SCID, foi o padrão ouro, que é o psiquiatra que fez a avaliação. Essa pergunta do Rafael é tão importante que eu acho que dá para fazer, mesmo os pacientes estando psicoeducados, tratados, psicoterapeutizados, psicofarmacologizados, separar, pegar o ideal seria eu concordo com o Eduardo, que eu acho que a gente tem que aumentar bastante o tamanho da amostra. Eu sempre acho que aumentar o tamanho da amostra é sempre bom. Mas, por exemplo, eu acho que daria para pegar pela gravidade, e aí a gente teria que aplicar o iBox ou alguma coisa do gênero. Pode até ser a OCI, que a Fernanda adora. Eu pensei nas duas. Porque uma vai dar gravidade e a outra vai dar um pouco de subtipo e bom. Separar. Tu quer pegar diferença, tu pega os extremos. Então, tu pega, por exemplo, acima do percentil 75. Vamos pegar que tem 200 pacientes na amostra, tá? Percentil 75 na iBox para cima, percentil 25% para baixo na iBox. Eu vou comparar os muito graves com os levinhos. O meio, que vai dar uma galera que a gente despreza às vezes, né? Talvez não dê muita diferença. Mas os caras que são muito graves, com os caras que são bem leves, esses podem dar bastante diferença nos esquemas. Eu acho que a gravidade é um fator de confusão bem importante para esquemas. O tempo de doença, também, né, desde que começou até o momento da avaliação, enfim, né, o tempo de evolução da doença, a capacidade de insight, e aí é um inferno de avaliar. As escalas não são boas, de modo geral. São péssimas. A gente não conseguiu criar um instrumento que avalie ainda o insight direitinho. Né? A Brown Assessment Belief Scale, aquela meia boca, tem várias aí, né? Mas, então, sim, esses 3 fatores acho que são fundamentais. Claro, a gente pode pensar em comorbidades, né? Quantas comorbidades não interferem, provavelmente interferem, né? Se a pessoa tem comorbidade, por exemplo, um transtorno alimentar, cara, muda tudo. Para o trem e muda tudo. Pegar só toque puro é muito difícil. É muito difícil. No mínimo, depressão e ansiedade a gente tem que medir. Pode até não ter diagnóstico no momento, mas tem que medir. Então, tem muitas variáveis que podem ser fatores de confusão no desenvolvimento da personalidade de uma pessoa, né? História na família, por exemplo. 2 pessoas, pai tem toque, o filho tem toque. Isso deve mudar o esquema. Eu acho que o estudo que a gente mais fez isso foi o da depressão, que a gente fez bastante critério de exclusão e foi bem ativado, assim. Foi a nossa pesquisa mais ativada, que deu 5 em uma.
Por quê? Porque ficou tem moderado e grave. a amostra mais homogênea, casos mais graves e tal, né? Exatamente. Talvez, então, essas variáveis de confusão, Fernando, acho que vão ser fundamentais. A gente consegue aproveitar esses 30, talvez, que Sim. tu tem colhido aqui, né? E talvez a gente possa fazer um mutirão aí para... Só que a gente tem que ver que variáveis de confusão vocês acham que realmente seja importante, porque eu estou calculando aqui com uma entrevista, vai levar umas 3 horas, né? Talvez nem tanto. A gente teria que dar uma olhada no banco, e aí tu vai reconhecer, né? Ah, sim. E, assim, eu lembro que a gente andou olhando, tinha assim, alguns com 10 anos de tratamento. Então, eu disse, não, aqui está o problema. Comecei a identificar coisas assim que a gente não tinha olhado. A gente só olhou a média, dizia o padrão e fez os estudos de associação entre nessa amostra. Olha, tô para dizer que até dá para sair um artigo. Esse seria um artigo de... Agora está na moda, né? Artigo de feasibility, de viabilidade. Acho que sim, que sim. Então, assim, em cima desses resultados e dessa análise até talvez qualitativa do banco, dizer, bom, tivemos tais resultados com 30, mas percebemos que faltou isso, e a gente pode tentar publicar isso aí como sendo um resultado de um estudo piloto, né? Não basta a gente avaliar toque, temos que avaliar subtipos, mas para isso temos que aumentar o tamanho da amostra. Temos que avaliar gravidade e separar em grupos de alta gravidade com baixa gravidade. E aí na limitação do estudo, faz um meia-culpa, né, Marga? E bota lá, Sim. Perspectivas futuras, fazer assim, fazer assado, avaliar também insight, avaliar também não sei o quê, melhorar a avaliação das comorbidades. Acho que dá para aproveitar esse material, né? Porque eu não sei se a gente, ao botar mais instrumentos, eu não sei se a gente consegue aproveitar essa amostra. Recuperar esses e ainda teria que aplicar mais, eu não sei quanto tempo. O tempo, por exemplo, se esse questionário de Young foi aplicado 5 anos atrás, ele teria que ser reaplicado? É que aí é uma coisa que a gente tem que ver se, né? Depende da situação de vida da pessoa, pode ser que alguma coisa mude. Podem estar mais ativados ou não. Né? Só aí já tem um trabalho legal, pegar esses 30 sujeitos, chamar eles de novo, aplicar de novo e ver se os esquemas se mantiveram estáveis. Sim, imagina o estudo longitudinal, porque eu acho que faz uns 5 anos, não, Igor? Não lembro. Cara, eu acho que foi antes da pandemia. Se foi antes da pandemia, faz. 2019, 2020. Acho que foi 2019. Tá para fechar 2020. Daqui a pouco. E aí, assim, nos pacientes com toque... Foi 2020, a Duda lembra, foi 2020. 2020. Daqui a pouquinho fecha 5 anos. Então, né, em pacientes com toque, quais os esquemas se mantêm mais estáveis ao longo de 5 anos da vida adulta do cabrito? Isso é um baita de um outro artigo. Porra, sem dúvida. Esse aí dá para deixar no forno aí. Esse dá porque são os pacientes de você, sei lá, se é do teu consultório. Ô, Margarete, esse é o mestrado da Eduarda. Viu? É só aplicar de novo. Claro, às vezes tu tem que convencer os caras a responder de novo. Não é muito simples, às vezes, né? Sim, mas os pacientes com toque em geral são... eu tenho uns 3 ou 4 que me pediram só para não fazer parte de lista de pesquisa. Dos 250 que eu tenho lá listado no consultório, tem uns 3 ou 4. Não me botem em lista de pesquisa que eu não quero mais saber. E Takeshi teve um que pediu para sair da pesquisa da sexualidade, que ele preencheu parcialmente e pediu para ser apagado. Lá eu já apaguei, inclusive. E agora, Igor, a gente está um pouquinho mais assim, a gente está dando devolutiva, a gente dá e-book, psicoeducativo, então também tem a coisa, não é só da pesquisa, tem algum retorno. Né? Todo mundo que faz um questionário, né? Aquele teste da revista, quer saber o resultado. Então, claro. Acho que isso Bom, o que eu preciso para poder ajudar vocês é que, assim, a minha amostra lá do consultório é mais ou menos esse padrão aí. Todo mundo já está psicoeducado, medicado, todo mundo já fez terapia em algum momento. Né? Se a gente quiser mudar o padrão, a gente tem que começar a chamar pessoas que... Né? Isso é uma coisa que eu pensei, em começar a chamar em pessoas não tratadas. Porque a gente tem amostras em
obesidade. A gente fez amostras em compulsão alimentar, a gente fez em Facebook, em rede social. Então, eu tenho a minha listinha, eu tenho que só ver quem é que já, não me lembro mais quem são os que participaram, né? E aí eu, sei lá, passo a lista para Fernanda, aviso os pacientes que alguém vai fazer contato, enfim, né? Vou convidando, mas eu acho que sim, tem uma chance de a gente pelo menos dobrar esses 30 para 60, acho que sim, no mínimo. Que é mais ou menos, os estudos mais ou menos vão de 60, 50, 100. Eu já acho que o ideal era tentar uns 150. Eu também acho, quanto mais melhor. Porque aí dá para ver subtipos, né? Sim. Se a gente for pegar 30 sujeitos para cada dimensão, por exemplo, da iBox, aí dariam 150 sujeitos, né? Mas é uma missão, não é tão fácil, porque se a gente vai agregar instrumentos, só de aplicar SKID, vai no mínimo 1 hora. Isso é uma coisa que até nós estávamos falando com a Marga. A SKID leva um tempo... Se leva. Rafael sabe bem, ele está aplicando. A gente tem uma estratégia da SKID, às vezes, que está listado lá como uma das estratégias de aplicação, que é fazer o screening. Bem no início da SKID tem um questionário de screening, e aí depois a gente só aplica os questionários, os capítulos daquelas perguntas que pontuaram positivo, né? Paciente de consultório, cara, eu atendo os caras há 20 anos, se eu aplicar SKID, eles vão me matar. Exatamente. Não vão querer te enganar. Com certeza. Paciente do consultório, posso te dizer que já estão com o SKID tudo aplicado, né? De uma certa maneira. Aí eu só preciso passar os diagnósticos principais. Mas eu acho que dá pra gente tentar. Como é que tu tá, Rafael, de paciente com toque no consultório? Pouco. O consultório tem pouco. A gente tem os pacientes lá do HPV, mas daí, de novo, né? Tem que aprovar lá no Comitê de Ética em Pesquisa, que já deve ter se extinguido, né? O projeto antigo. Faz desde 2020, deve ter. Mas dá, posso organizar a lista, Fernanda, e te passar. Pode ser? Eu só mando um e-mail geral para os pacientes, assim, dizendo, o pessoal vai fazer pesquisa sobre isso. Tem alguns pacientes que ficam me perguntando, não tem mais pesquisa? Não tem mais pesquisa? Eles querem pesquisa. Eles gostam? Gostam. Eu não me lembro, Igor, quando a gente fez aquele pedido lá para depressão, se chegou a fazer, o projeto passou pelo comitê de ética ou foi só... se foi coparticipante, porque aí o projeto está lá, só que naquele momento era de depressão, mas é o mesmo projeto, né? A gente está só com amostras diferentes. Dá para fazer uma emenda. Mas não, existe o projeto inicial, né? Isso aí. Não sei, tem que olhar na plataforma Brasil e ver como é que está a situação lá. Mas sim, os pacientes do HPV tem menos paciente, eu acho, mas... Então, é que não funcionou muito aquela coleta, não deu muito certo. Né? E também estão tudo tratado há um tempão já também, né? De vez em quando entra paciente novo. Um lugar que a gente às vezes difícil consegue... entrar paciente novo. Um lugar que a gente consegue, às vezes, pacientes, entre aspas, novos pra gente, né? Pelo menos, para pesquisa, é na ASTOC, Associação de na Pacientes. associação. Eles divulgam lá e volta e meia, né? A gente divulgou, o Takeshi está coordenando uma pesquisa sobre sexualidade em pacientes com toque, em parceria lá com a Carmita Ábido. E a gente pediu algumas vezes lá na ASTOC, e de vez em quando eu vou dar uma conferida no banco de dados, tem umas pessoas diferentes, assim, daí eu vou ver prefixo do telefone é 11, né? Pessoal lá de São Paulo. Como é questionário auto-aplicável, né? Bem tranquilo. Mas hoje, com a facilidade das ligações online, né? A gente consegue muito facilmente entrevistar gente do Brasil todo, né? Sim. Não é lá a coisa mais gostosa do mundo, né? Mas você consegue. Quebra o galho, né? E talvez, né, Eduarda, fique menos afetivo online e objetivo um pouco mais, né? Porque presencial a pessoa fica, pois é, eu era assim, eu era assado. Exato. Daí demora mais. Mas eu acho, não sei, depois a gente conversa no nosso grupo, se alguém quiser, de repente, Fernanda, te ajudar. Com certeza. Aí eu boto em contato contigo, a gente bota
Criam mais um dos milhares de grupos de WhatsApp da Sim, vida. não, a gente cria. E aqui, ó, para vocês conhecerem, tá aqui o questionário, ó. Agora estão vendo, né? Sim. Tá aqui, ó. A escala Likert, então, vai dar um completamente falso sobre mim, a frase, ou me descreve perfeitamente. E as perguntas são assim, por exemplo, eu não tive ninguém para me dar afeto, cuidado e proteção, que partilhasse sua vida comigo, ou que se importasse de verdade com as coisas que me acontecem. Aí vem o paciente com toque e te pergunta, tá, mas quando isso? Na infância, na adolescência, ou isso é agora? É ao longo do último ano. Do último ano, né? Do último ano. Mas o último ano é este ano ou é 2022 inteiro? E aí vão, assim, né? E assim eles vão. E assim eles vão. Cada frase eles vão. Eu sinto que vão tirar vantagem de mim, eu não me encaixo, eu não me sinto capaz de me virar sem a ajuda dos outros no dia a dia, e por aí vai. Legal. É esse o nível de... Eu até não publiquei ainda, tá? É um trabalho que está engavetado. Foi o mestrado da Rafaela Porto, lá na fundação. A gente comparou, não me lembro os N direito, mas é tipo 25 pacientes com toque, não, 25 pacientes com personalidade anancástica e 30 pacientes com toque. Deu uma trabalheira para conseguir isso, vocês não têm ideia. Porque quando tinha as duas coisas, toque e personalidade, a gente excluía. Não podia ter a comorbidade, era só toque ou personalidade. E a gente aplicou o questionário de esquemas. Mas, cara, não conseguimos identificar. Não sei se porque a amostra foi pequena. Mas eu posso ver o que eu tenho lá no banco de dados dela, de repente, Fernanda, já... Eu me lembro, acho que tem que ser banca dela, alguma coisa. Acho que tu foste banca, mas faz tempo. E depois a meio fez um burnout, desistiu, largou, não quis nem publicar. O artigo está engavetado aqui. Tá parado. Olha porque aí. essa é uma alternativa interessante também da gente comparar com personalidade, mas vou dizer que deu mais trabalho conseguir os pacientes com personalidade anancástica do que os pacientes com toque. Do que com toque, acho que sim. Foi difícil para dedéu. Aí tu convidava, eles não queriam. Mas é um artigo que está engavetado. Se alguém se animar aí, dar uma atualizada, porque deve ter muito mais literatura agora, né? A Eduarda chegou a dar risada. A Rafaela já me disse, Igor, faz o que tu quiser com esse negócio aí, eu tô fora. Sim, porque ela não... Acho que pena, né? Mas botar o nome dela de qualquer maneira, né? Claro, não, sempre quando as amostras são... Ela e o Richard, que trabalharam pra caramba nesse projeto. Mas, então, grupo controle a gente tem, né? Vocês têm o grupo controle já do projetão guarda-chuva. Sim, temos. Cara, eu acho que dá para aumentar o tamanho amostral. Eu acho que dá, né? E acho que vai aparecer... Legal. Marga, o que tu calculou aí de tamanho amostral? Não, a gente estava pensando no mínimo um 100, assim, para... 100zinho, né? Eu acho que... E até para o projetão, como o projetão... A gente não está conseguindo, né? Mestrado tem períodos, né? Doutorados, então tem a coisa... o que a gente gostaria e o que na vida real. Mas, assim, esse de transtorno de personalidade, a gente está batendo uns 90, depressão também, a gente fechou uns 90, depressão moderada e grave. É um baita no banco. Vamos tentar catar. Eu vejo aqui com o pessoal... Só que, assim, depois até vou dar uma olhada melhor, mas porque a depressão, as medidas foram incríveis, sabe? Foi realmente, assim, construto bate, sabe? E toca, eu digo, não é possível, 2, não sei quanto, 3, aí a gente começou, não... Amostra. Viés amostral gente, viés amostral a gente não imagina. Nesse ainda banco, mais no toque, né? Tão polimórfico, assim. Nesse banco, Marga, a gente tem a Y-Box ou a OCI, não? Porque não... Não, só se tu tem deles, só se tu tem deles, dos seus pacientes. Eu acho que não eram todos meus, né? Eu não sei, tu me mandou um banco de 30. Não eram todos dele? Eu acho que não, acho que eram muitos meus, mas não eram todos. Não, acho que não eram. Alguns a Andressa tirou de algum lugar. Mais de 20 eram teus. Posso dar uma olhada. A Y-Box deles eu tenho, eu só tenho que pegar a Y-Box mais ou menos da época em que foi aplicada a pesquisa. Não posso pegar a Y-Box atual. Não, não.
Foi 2020, pelo que a gente está lembrando. Foi aí que pegar as fichas, tudo, né? Eu tenho que pegar as fichas e ver o que eu tenho de cada um deles, porque eu acho que a gravidade ia ser bem importante. Não, tanto a gravidade eu acho que foi uma coisa que não... Pode até por CGI, tu entende? Mas tem que ter a gravidade. Não, tem que ter a gravidade. Sem a gravidade, tu não vai conseguir... publicar, né? Relacionar, porque aí vai ficar uma coisa meio... Sim. Tem que ter a gravidade. Até para fazer até para dizer que a gravidade não importa, né? Exatamente, ou o que importa. Sim, até para dizer que... Por isso, eu digo, da forma como foi, não discriminou, não diferenciou, né? Tá igual à população geral. Tá igual à população é que diz que tem e ponto. Mas claro que foi um pouquinho melhor, né? Assim, foi um pouquinho... Claro que aí, como foi essa apresentação, também tinha um objetivo de congresso internacional. Sim, então, sim. A gente pegou o fator mais importante e vendeu o peixe. Tá certo. Mas assim, o projeto como um todo, acho que ela ainda está um pouquinho diferente da população geral, mas dá para ver que é claríssima a questão da amostra. A gente vai ter só aquela briga de sempre que eles vão perguntar, né? Vocês fizeram um diagnóstico de personalidade por qual instrumento? Aí a gente vai dizer, a gente não fez. A gente usou o critério padrão ouro, o profissional. Aplicar. Agora tem a SCID 5 de personalidade, né? Antiga, eu acho que antes era SIDP, né? CIDP. Instructor Interview for Disorders of Personality, mas agora estão chamando de SCID-P, eu acho, de personalidade. Acho até que existe do DSM-5, mas, cara, pensa que essas SCIDs, nada disso está validado, né? E a gente usa torta direita e ninguém pergunta. Pois então, até esses dias eu mandei uma mensagem para a Flávia Osório, que fez, né, as validações da SCID. Lá DSM-4. DSM-4, né? Antiga. É o que saiu agora na ArtMed, alguma coisa assim? Ela me mandou uma mensagem esses dias. Eu acho que o de agora não acho que DSM-5 não tem validação. Eu acho que não. Eu vou parar a gravação.